Não é possível pensarmos numa vida extraordinária sem pensarmos naquela vida que tem a ver com o propósito de Deus para nós, o chamado de Deus e a sua vocação. É isso. É quando eu entendo o meu chamado, quando eu entendo a minha vocação, quando eu entendo a minha eleição, e eu faço com que todos os meus projetos se canalizem para isso. As mídias sociais, elas são populistas, elas são imediatistas e elas são manipuladoras. Elas criam uma ideia de que a vida extraordinária passa pelo campo virtual. Se estabelece perfis. A mídia social, ela tem o poder de descobrir o que a gente gosta. Ela tem o poder de fazer a gente gostar de determinadas coisas, de nos interessarmos pelos seus produtos. Eu li uma introdução do Alexandre Costa sobre a nova ordem mundial, e ele diz uma coisa interessante, abre aspas: a cultura de patrulhamento do pensamento foi enraizada na nossa sociedade, fato demonstrável pela quantidade de formulários e cadastros que nos exigem diariamente o controle sobre as condutas humanas. Então era assim, eu ia no médico, a Márcia fala assim: você levou sua receita? A gente levava a receita ou uma caixinha vazia do remédio para dizer para o médico o que a gente tomava. Hoje não, irmão. Você chega no médico, o cara abre o computador, abre a sua ficha, ele já sabe por quais os médicos você passou até chegar nele, ele já sabe qual medicamento você está tomando. Eu lembro quando a minha avó, a gente estava assistindo televisão, minha avó falava assim para minha mãe: você não tem vergonha de ficar com essas pernas abertas na frente da televisão? A gente achava isso um absurdo, né? Mas, irmãos, isso agora você tem que tomar cuidado. Já que o que transforma a nossa vida numa vida extraordinária é a consciência, o cumprimento do nosso propósito, então nós vamos falar sobre vivendo extraordinariamente o chamado de Deus para nós. Deus nos chamou para quê, irmãos? Deus nos chamou primeiro para usufruirmos de tudo que Ele já nos deu. Como que geralmente nós somos estimulados a desenvolver a nossa fé? Nós somos estimulados a desenvolver a nossa fé como produto das nossas criações, das nossas crenças. E Pedro nos faz pensar, não na fé que nós conquistamos, mas na fé da qual nós nos apropriamos. Ele coloca a fé como uma dádiva, um presente de Deus para nós, que nós já recebemos. De que fé é essa? Que ele chama de igualmente valiosa. O verso 2: graça e paz lhe sejam multiplicadas. A gente quer, irmãos, isso. Quem não quer? E qual é o processo? Como que essa graça e essa paz é multiplicada? Ele diz: pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. A graça é um favor de Deus e a paz é um lugar de descanso da nossa alma. Então, por conta do favor que eu recebi de Deus, agora eu tenho paz que me faz descansar. E ele diz que a graça de Deus e a paz de Deus, elas são multiplicadas pela consciência que temos e não pela circunstância que nós vivemos. Nós associamos a paz às circunstâncias, ao ambiente. Um ambiente que é favorável à paz, as coisas dando certo, gerando paz. E Paulo diz: não, a paz de Cristo, ela excede o entendimento. Ela guarda a nossa mente, o nosso coração. Então não é o meu coração e a minha mente que guarda a paz. É a paz de Cristo que guarda a minha mente e o meu coração. É a consciência do que nós já recebemos. Versos 3 e 4. O seu divino poder nos deu
tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Irmãos, olha isso. Como que a gente demora a entender essas coisas? Nós estamos uma mente tão voltada para o hoje, para o agora, para o visível, para o tangível, para o palpável, que nós perdemos essa dimensão das coisas espirituais que Deus tem preparado para nós. Ele está dizendo que tudo, através do seu divino poder, Ele já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que quando nós avaliamos a vida, nós a avaliamos a partir das nossas carências e não da nossa essência. Então eu fico olhando aquilo que falta para a vida e não olho para aquilo que é a vida. Vida abundante. Vida abundante nunca foi avaliada pelo que nós agregamos, mas pelo que nós compartilhamos. Ninguém que vive para si mesmo tem vida abundante. Já disse isso várias vezes aqui, que o propósito de Deus não é nos encher, mas é nos fazer transbordar. Porque quando Ele nos enche, nós somos ensimesmados. Mas quando nós transbordamos, nós somos para o outro. Tem muita gente tendo a vida ceifada antes de morrer. Antes de morrer. Rick Warren diz assim: não tenha medo que a sua vida termine, mas que ela nunca comece. Então não se trata de que a vida está terminando, trata-se de que ela não começou. Todo o propósito de Satanás é fazer você acreditar e sentir e viver como se faltasse alguma coisa. Fala a verdade, irmãos. Todo dia você fica assim, não, está faltando alguma coisa. Precisa mais alguma coisa. É isso, irmãos. Os problemas da humanidade têm muito mais a ver com os excessos do que com as faltas. O maior problema que eu tenho de saúde não é por conta de falta, é de excesso. Eu tenho excesso de açúcar no sangue. Excesso de gordura, excesso de peso. Do ponto de vista emocional, nós sofremos não é porque falta, é porque temos excesso de preocupação, de estresse, de ansiedade, medo. Até na vida espiritual a gente não sofre por conta da falta, mas do excesso. Nós construímos uma espiritualidade que gera muito mais medo, muito mais insegurança, muito mais instabilidade. Então essa ideia de que se tivéssemos, seríamos, ela é satânica. Essa ideia de que nos falta alguma coisa, ela é satânica. Não foi isso que Satanás falou para Eva? Foi, essa coisa não está tão perfeita assim não, sabe por quê? Porque tem um detalhe aí que está faltando. Porque o dia que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então por que eles pecaram? Porque eles acreditaram que faltava alguma coisa. Então quando você olha para a sua vida e acha que falta alguma coisa, quem que você está ouvindo, irmão? Como é que Ele nos deu tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade? Como que Ele nos deu tudo? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro era um rude pescador, mas ele fala de conhecimento pleno. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Irmão, não adianta se enfiar a cara em livro, estudar, ler. Não é disso que a Bíblia fala. É um conhecimento que transforma a nossa mente na mente de Cristo. Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós achamos que o negócio de Deus tem a ver com o nosso coração. Não, irmãos, o negócio de Deus tem a ver com a nossa mente. Ele nos deu a nova mente, uma nova maneira de pensar. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne espiritualmente. Então nós temos que viver nessa sociedade discernindo as coisas do ponto de vista espiritual. Ele nos chamou para a sua glória e virtude. Tu está dizendo que a glória é a meta. E o que nós temos para manifestar e expressar é o que ele chama de virtude. Virtude é energia espiritual.
Eu não saio por aí para que as pessoas vejam quem eu sou em Deus. Eu saio para que as pessoas vejam quem é Deus em mim. Aí eu anuncio as suas virtudes. Somos chamados para virtude. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, somos nação santa, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, qual é a ideia que nós temos de proclamar? A ideia que nós temos de proclamar é anunciar, é pregar, não é? A Bíblia diz que proclamar virtude significa manifestar. Então proclamar virtude não é uma mensagem que eu anuncio, é uma pessoa que eu revelo. Então qual é o propósito de Deus quando Ele nos chama? Deus não nos chamou para revelar quem nós somos nele. Ele nos chamou para revelar quem Ele é em nós. Então nós precisamos viver uma vida extraordinária, vivendo o chamado de Deus para nós, para sermos participantes da sua natureza. O verso 4 diz, dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Agora olhe como que Pedro coloca, verso 3, ele fala do poder divino que nós recebemos. Mas mais importante do que o poder divino, o verso 4 ele fala da natureza divina. Quais são essas grandiosas e preciosas promessas de Deus? Como é que a gente realiza, como que a gente relaciona com promessa, irmão? Nós olhamos para as promessas como algo a se cumprir, como um lugar onde chegar, mas a gente não olha para a promessa como algo que já se cumpriu. Promessa é uma referência e não uma expectativa. Quando pensamos em promessa, a gente está pensando no que está lá na frente. Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Eu estou sentado em lugares celestiais, irmão. Eu já fui para o céu. Eu já fui. Eu já me assento nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por meio dessas promessas eu participo da natureza divina. E Pedro vem e diz, somente em Cristo nós somos destinados a viver a natureza de Deus, porque Cristo assumiu a nossa natureza humana decaída, para que nós pudéssemos assumir e participar da natureza divina. Bom, vamos ser sinceros, quantos aqui já acordaram dizendo, obrigado Senhor, por participar da natureza divina? Privilégio de poder participar da natureza de Deus. E aí ele completa o versículo dizendo, e fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Agora, irmãos, preste atenção. Primeiro, nós recebemos a natureza divina. Então, fugir dessas coisas não é um sacrifício. Não é uma coisa extraordinária. Fugir dessas coisas é um processo natural. Agora, naturalmente, porque eu tenho a natureza divina, eu fujo dessas coisas que estão no mundo. Vamos pensar em natureza. O que a natureza determina? A natureza primeiro determina o meu desejo. Qual que é o desejo do porco, irmão? É chafurdar na lama. Qual que é o desejo do cachorro? É voltar ao seu próprio vômito. Qual que é o desejo da ovelha? Pastos verdejantes e águas tranquilas. Isso é da natureza dela. A natureza determina o comportamento. Em último lugar, nós precisamos
viver o chamado de Deus para experimentarmos genuíno crescimento. Qual o propósito de Deus? Crescer. Crescer. Até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo, a fim de que ninguém viva em desarmonia com aquilo que Deus estabeleceu. Um povo que dá materialidade às virtudes de Deus. Qual é a plenitude da estatura de Cristo? Já que a Bíblia diz que eu tenho que crescer, a plenitude da estatura de Cristo, qual é a plenitude da estatura de Cristo? É a consciência de vontade. Então Pedro está dizendo que o crescimento ele é mensurado quando nós agregamos, quando nós empenhamos em acrescentar uma coisa a outra. Ele vai dizer que o crescimento espiritual ele não é automático, ele é natural. Não é um esforço para me tornar uma pessoa melhor, mas é a revelação de quem em Cristo eu me tornei. Então, irmãos, a verdadeira virtude na vida cristã não está em ilustrar as qualidades humanas, mas produzir as qualidades divinas. O alvo de Deus é conhecermos plenamente, para cumprirmos plenamente o nosso propósito. Isso é conclusivo. Depois de tudo que ele fala, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Ele está dizendo que você será bem-sucedido se a sua vida corresponder àquilo que Deus te entregou para que você fosse pleno. Consolidar o chamado e a eleição é viver com a consciência de quem nós somos e não de quem nos tornaremos. Com a consciência de onde nós já estamos e não onde nós chegaremos. O que a gente entende por vocação e eleição? O que é vocação? Vocação não é sobre o que eu fui chamado para fazer. Vocação é o que eu fui chamado para ser. Eu fui vocacionado para ser médico, para ser advogado. Irmãos, não tem nada a ver com isso aqui. Nós não fomos vocacionados para fazer. Nós fomos vocacionados para ser parte da natureza divina. Então eu não consolido o meu chamado e a minha eleição através de um serviço que eu presto, mas de uma vida que eu manifesto. Eu me alegrei com isso. Então, amados, viver extraordinariamente o chamado de Deus por 3 razões.